Deus nos abençoe, paz para todos nós. Que bom estar aqui mais uma vez. Estou feliz, agradecida a vocês, agradecidos aos amigos espirituais, a Jesus, a Deus. Agradecida a Neuza, a Donda, que agora divide comigo a responsabilidade desta quarta-feira pela manhã, né? Donda, que viveu tantos anos ali junto do Chico, né? Acompanhando de forma discreta todas as situações de trabalho, de realizações em que Chico se envolvia. Ela nos deu a honra de estar conosco. Todas, de 15 em 15 dias, né? Eu dividi com ela, para que assim nós possamos ir ouvindo falar de Jesus, sobre Jesus, de forma diferente. Então, nós estamos continuando a contar com vocês na oportunidade do like, se gostarem, do dislike, se não gostarem, sugestões, opiniões, perguntas. As perguntas nós levaremos para o nosso encontro Diálogos Fraternos, e assim nós vamos caminhando, superando as dificuldades, dando volta para que possamos sempre ter aquele momentozinho de encontro e de reflexão. Hoje estava eu pensando nos 50 anos da recepção da fórmula da pomada Vovô Pedro. Não é pouco tempo, não é, gente? É meio século. Meio século. Eu fico imaginando o então jovem amigo João Nunes Maia, singelo, com um compromisso imenso pela frente, com um grupo de pessoas que o apoiavam sem penetrar na profundidade dos objetivos e do seu compromisso. E ele, com muita dificuldade, consegue publicar o primeiro romance que ele psicografou, Além do Ódio. Um romance-relato, porque ele traz uma história verdadeira. Um romance-relato em que ele vai descrevendo a saga de alguns espíritos envolvidos com irmãos, proprietários de fazenda, profissionais, fazendas, escravos. E essa história, ela começa naquela encarnação, ela começa nos arredores de Sete Lagoas, onde, na época, quando eu conheci, se chamava Cachoeira dos Macacos, e depois eles mudaram os nomes. Começa ali, de uma maneira discreta, ali, uma grande fazenda, e as pessoas com suas dificuldades, com seus compromissos com as leis divinas. Ali começa toda uma história. E essa história, ela prossegue com alguns elementos saindo dali, indo, vamos chamar caravanas, né? Uma pequena caravana, a cavalo, que segue passando ali por perto de Curvelo, e perto de Montes Claros, e vai caminhando para chegar
naquela região já do sul da Bahia. Demorou muitos dias de viagem, muitas peripécias no caminho, e ao chegar ali, na região de Feira de Santana, há uma parada maior. Uma das personagens principais, ela acaba se tornando freira. Outra parte do grupo se dirige a Portugal, a Lisboa, encontram lá, nos porões de um hospital chamado São José, que existe lá até hoje, nos porões pelo seguinte: naquela época havia ali salas de trabalho, trabalhos grandes, de atendimentos, então eram altamente bem utilizados. Ali, essa outra parte que seguiu para a Europa passa a ter um convívio com médicos que ali trabalhavam. Depois retornam todos, já não para Minas, mas para o Rio de Janeiro. Então, um trabalho bonito, uma saga. E nessa história toda, esses componentes que são descritos no livro Além do Ódio, eles se reencontram no plano espiritual, com alguns que já estavam encarnados, inclusive o nosso querido amigo João Nunes. E foi assim que, em 1972, na rústica sala do Centro Espírita Campos Vergal, na colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais, João Nunes é convidado a receber a fórmula da pomada Vovô Pedro, que ele não sabia, não tinha a mínima ideia onde ele encontraria os componentes da pomada, e ali prossegue toda uma história. Eu não vou contar a história da pomada Vovô Pedro, porque muitos já conhecem. Mas eu estou pensando, e hoje eu acordei pensando nisso, a saga de espíritos comprometidos com o bem. Quando, praticamente séculos antes, começa ali, em Sete Lagoas, trabalham, atuam, vivem, amam, alguns têm raiva, outros colocam em prática o seu egoísmo, o seu apego, outros, na condição de escravos, sofrem. Os que são escravos de quem ama são bem tratados, são respeitados, a ponto de, na condição de respeito de seus proprietários, eles poderem, à noite, após o trabalho, conviverem com espíritos nobres. E foi assim que esses escravos, alguns deles, como médiuns, conheceram espíritos nobres, entre eles o espírito miramês, que é levado, tem espaço um dia para falar através de uma escrava. E ali começa todo um trabalho de conscientização da importância de Jesus em nossas vidas, da beleza da vivência do amor integral,
do amor amplo. E nessa convivência, e nesse aprendizado, esses espíritos, como eu disse, alguns encarnados, outros desencarnados, eles vão prosseguindo a sua jornada. E eu pensei, a sequência disso, de toda essa beleza desse encontro, superando os momentos de desencontro, envolvendo à distância aqueles que não são suficientemente fortes para optarem pelo bem, pela luz naquela época e prosseguem com o compromisso com o equívoco. E o esforço da luz, o crescimento das fileiras dos espíritos voltados para o bem. E eles trazem, através dessa forma, um unguento tão simples, criticado por muitos, que pensava assim, isso não pode ser espiritismo? Com esse nome? Não. E aí o médium, por muito tempo, foi vítima de preconceito, que ele enfrentou com galhardia cristã. Manteve-se no seu trabalho, afastou-se para uma região, na época, bem carente, que hoje é o bairro onde continua a sede do trabalho. Ali estamos há 67 anos, se a memória não estiver falhando, 1955. Então, ali, na periferia de Belo Horizonte, ele prosseguiu silenciosamente, com muito amor, com muita humildade, amparado por um grupo de amigos que, embora não entendesse exatamente toda a proposta de trabalho dos espíritos nobres, apoiaram o Nunes da forma que puderam, nas condições que tinham. E ali, debaixo de uma lona de 4x4, João Nunes, com aquele grupo, começou a fazer sopa e distribuir para os pobres. Então, quando vem a pomada, o trabalho naquela periferia tão distante, difícil, sem condução, tinha que andar um bom trecho a pé, quem não tinha carro. E ali, o trabalho prossegue, discreto, envolvido em clima de amor e de respeito, obediência plena aos princípios da doutrina espírita. E o tempo foi passando. Os espíritos deixam claro que o compromisso deveria ter o lema: o pão é o livro. E é assim que o pão da paz, através da caridade, através da pomada, através da fraternidade, se associou ao livro que esclarece, ao livro que instrui, ao livro que pacifica a alma. E desta forma, o trabalho prosseguiu. Chegamos hoje, então, a 67 anos
da Sociedade Espírita Maria Nunes, agora em abril. 50 anos da Pomada Vovô Pedro no mês de setembro. E o trabalho prossegue. Cabe a nós outros que ficamos, que aprendemos um pouco, que entendemos talvez um pouco mais, mas acima de tudo, que nos foi dado a ter consciência da importância do amor, o amor incondicional, aquele amor que respeita, aquele amor que não exige, aquele amor que oferece paz. Que possamos, nós outros, que assistimos, mas ao mesmo tempo participamos desse desfile, dessa caravana que vem de tão longe, de tanto tempo atrás. Possamos nós prosseguir com humildade, com serenidade, com muito amor, levando à frente, nessa simplicidade que nos é possível, levando à frente a bandeira de Deus, Cristo e caridade, a luz do amor, a luz da fraternidade. Aqueles que foram instrumentos naquele dia longínquo de 1972. Foram instrumentos de lançar o livro Além do Ódio e de receber a fórmula da Pomada Vovô Pedro. A eles, a nossa gratidão. Pela simplicidade e honestidade com que trouxeram o trabalho até o momento que outros puderam assumir. A todos os que fazem a Sociedade Espírita Maria Nunes, que já estende seus braços como uma árvore cheia de galhos. A todos os que fazem a Sociedade Espírita Maria Nunes, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso compromisso de, enquanto for possível, enquanto tivermos forças, prosseguir com o lema o pão e o livro, com simplicidade, com amor, com respeito, vibrando paz. Um grande abraço para todos vocês. Parabéns aos espíritos que tiveram a coragem de lançar e os outros encarnados de aceitarem na época a abençoada Pomada Vovô Pedro. Um grande abraço a todos. Deus nos abençoe. Na semana que vem, a Donda. Daqui a 15, estarei de volta. Um grande abraço. Muito obrigada. Tomem cuidado quando forem pisar aqui. Eu vou lá pegar papel pra você, peraí.